A iminente chegada da Tesla Cybertruck, uma das mais aguardadas inovações no mercado de veículos elétricos, está gerando grande expectativa. Porém, além da revelação da picape futurista da Tesla, há outro desenvolvimento empolgante. Elon Musk anunciou o lançamento da inovadora Tesla Cybercell, uma nova geração de baterias. Esta bateria revolucionária é descrita como um marco na tecnologia de alimentação de veículos elétricos, prometendo superar significativamente as capacidades das atuais baterias Tesla 4680, que já representam o estado da arte em termos de desempenho e eficiência energética. Com a Tesla Cybercell, espera-se que os padrões de autonomia, durabilidade e eficiência em veículos elétricos atinjam novos patamares, reforçando o compromisso da Tesla com a inovação contínua no setor de mobilidade sustentável. E é exatamente sobre isso que falaremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Portanto, sem mais enrolação, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre a Tesla Cybercell, começando pelas razões que levam a Tesla a substituir as baterias 4680. Bom, a bateria 4680 que foi revelada por Elon Musk em 2020 passou por algumas revisões importantes antes de ser lançada ao público. O design original consistia em um cátodo de níquel-manganês e um ânodo fabricado com materiais de grafite e silício. Infelizmente, a versão lançada foi rebaixada pela adição de cobalto ao cátodo e pela remoção do silício do ânodo. Isso foi feito devido a restrições técnicas, e a degradação aumentou significativamente o preço da bateria, ao mesmo tempo em que a fez ter um desempenho consideravelmente pior. O aumento no preço é uma das principais razões pelas quais a bateria 4680 teve um uso extremamente limitado nos veículos da Tesla. A bateria 4680 podia armazenar cerca de 81,2 Wh de energia, o que significa que a densidade de energia da bateria ficou em torno de 229 watts por quilo, em comparação com as baterias Panasonic de 2170 anteriormente usadas, com densidade de energia de 262 watts por quilo. Podemos observar que a bateria 4680 teve uma queda de 13% na densidade de energia em comparação com sua versão anterior. Isso resultou em um carregamento mais lento e menor autonomia. E, em geral, eles não foram bem recebidos pelos clientes. É por isso que a produção da bateria 4680 foi interrompida após a primeira execução de produção na Giga Texas. E por que a Tesla decidiu procurar uma substituição para essa bateria? O que realmente é a tecnologia Cybercell da Tesla? A Tesla Cybercell será essencialmente uma evolução das baterias, o que significa que compartilhará as mesmas dimensões das baterias 4680, com 46 mm por 80 mm, mas será consideravelmente mais avançada em termos de tecnologia. De acordo com Andrew Baglino, vice-presidente sênior de energia da Tesla, a próxima bateria Cybercell terá cerca de 10% a mais de densidade de energia em comparação com as baterias 4680. Isso significa que teremos uma atualização substancial no desempenho da bateria em comparação com as baterias atuais. Isso significa que a bateria Cybercell alcançará uma densidade de energia de até 252 watts por quilo, o que é uma ótima notícia, pois significa que a Tesla conseguiu aumentar a densidade de energia sem fazer alterações na química das baterias. Além disso, como as dimensões e o design geral não mudaram, isso significa que a maioria dos veículos que foram projetados com as baterias 4680 em mente poderá utilizar as baterias Cybercell sem modificações adicionais. Tecnicamente falando, a tecnologia Cybercell é a segunda geração das baterias 4680, com desempenho aprimorado e um nome mais sofisticado, o que pode não parecer tão impressionante assim, mas significa que a Tesla estará pronta para lançar suas baterias Cybercell sempre que desejar, porque os métodos de produção e a tecnologia permaneceram os mesmos das baterias atuais, e as dimensões também não mudaram. Isso nos leva à próxima pergunta. Onde a Cybercell será utilizada inicialmente? A Tesla a utilizará pela primeira vez na iminente picape Tesla Cybertruck, e é daí que vem o nome Cybercell.
Considerando que o Cybertruck da Tesla provavelmente terá um peso superior a 3.600 quilos, houve uma necessidade significativa de melhorar o desempenho das baterias em comparação com as versões anteriores. Na verdade, para fornecer as baterias para o lançamento do Cybertruck, a Tesla vem aumentando rapidamente a produção das baterias Cybercell nos últimos meses. A produção do novo tipo de bateria começou em janeiro de 2023 e de janeiro a junho, a Tesla conseguiu construir 10 milhões de baterias da segunda geração da 4680 na Giga Texas. No entanto, levou apenas de junho a outubro para construir mais 10 milhões de baterias, o que significa que essencialmente reduziram pela metade o tempo de produção das baterias. A marca de 30 milhões, no entanto, será atingida em um período de tempo ainda mais curto. Espera-se que os tempos de produção sejam reduzidos pela metade novamente, e podemos esperar que mais 10 milhões de baterias sejam produzidas até o final do ano, o que é simplesmente fenomenal. No entanto, é preciso observar que, embora a produção das baterias Cybercell possa parecer impressionante, alguns problemas importantes precisam ser abordados. A eficiência da Cybercell ainda não está no seu melhor nível. O principal desafio da bateria Cybercell reside no fato de que ela ainda não alcança a eficiência das baterias regulares Panasonic 2170. Como mencionado anteriormente, a bateria 4680 tinha uma densidade de energia de 229 Wh por quilo, enquanto a Cybercell possui aproximadamente 252 Wh por quilo. Embora seja impressionante, ainda fica aquém da densidade de energia das baterias 2170, que é de 262 Wh por quilo. Contudo, vale ressaltar que desempenho é desempenho, e as baterias 2170 superam a Cybercell em termos gerais. E como o Cybertruck será um dos veículos que mais consome energia na linha da Tesla, por causa de seu peso substancial e do esperado alto torque, fica claro o motivo pelo qual a tradicional bateria da Panasonic pode continuar sendo a principal escolha da Tesla. No entanto, se a Tesla optar por adotar as baterias Cybercell como padrão, poderíamos ver uma redução na autonomia do Cybertruck. Considerando as diversas funções que o Cybertruck precisa desempenhar simultaneamente, é seguro dizer que a Cybercell pode se mostrar problemática quando se trata de autonomia. Para começar, a autonomia estimada de 500 km para o Cybertruck de longo alcance seria praticamente impossível. Isso tornaria o caminhão ainda mais pesado do que já é. Mesmo a variante de 300 km terá dificuldades, já que o Cybertruck precisará de pelo menos uma bateria de 130 kWh para alcançar mais de 300 km, se o coeficiente de arrasto for semelhante ao de outros veículos da Tesla. Para atingir uma autonomia prática de 300 km, a Tesla precisará utilizar uma bateria de 150 kWh, o que representa mais de 50 kWh acima do necessário para o Tesla Model X alcançar a mesma marca, especialmente considerando que o Cybertruck é consideravelmente mais pesado que o Model X. Isso nos leva ao próximo problema: o desempenho incerto em tarefas de alta demanda. Considerando que o Cybertruck é projetado especificamente para reboque e transporte de cargas pesadas, ter uma autonomia reduzida não é adequado. Manter uma autonomia padrão de 300 km é lógico, pois sobrecarregá-lo não resultaria em uma diferença significativa. No entanto, um veículo destinado a puxar reboques e afins certamente será impactado de maneira significativa em termos de autonomia ao fazer isso. Por este motivo, que equipar a bateria Cybercell no Cybertruck faz ainda menos sentido para as pessoas que planejam realmente usar o Cybertruck como uma picape deve ser usada, que é fazendo muita força. É verdade que a maioria dos proprietários do Cybertruck provavelmente o usará apenas como um veículo para fazer coisas do cotidiano, mas ainda assim a Tesla deveria ter feito um pouco mais quando se trata da tecnologia da bateria que será usada na picape. Além disso, ainda há o problema da capacidade de produção insuficiente. Mesmo que a Tesla esteja aumentando a produção da bateria Cybercell, o volume ainda não é bom o suficiente, especialmente se considerarmos quantas pessoas estão aguardando o Cybertruck. A Tesla produz baterias suficientes para cerca de 650 Cybertrucks a cada semana, o que pode parecer muito, mas anualmente resulta em cerca de 34 mil picapes elétricas. Contraste isso com o fato de que aproximadamente 2 milhões de pessoas fizeram pré-encomendas do Cybertruck, e perceberá que os números não são apenas pouco impressionantes, mas também desanimadores. Isso equivale a cerca de 60 anos de espera pela conclusão das pré-encomendas. Temos que admitir que a produção está aumentando e definitivamente não levará 60 anos para a Tesla atender às pré-encomendas. No entanto, esperar que o Cybertruck chegue a tempo para todos seria simplesmente ingênuo.
Portanto, ao considerar todos esses aspectos, chegamos à questão talvez mais crucial de todas. Sim, há um futuro para as baterias Cybercell, e esse futuro é bastante promissor devido à alta demanda. Com a Tesla investindo pesado no desenvolvimento das baterias Cybercell, podemos esperar atualizações significativas para essas baterias. Em primeiro lugar, como mencionado anteriormente, podemos esperar melhorias adicionais no aspecto mecânico, o que aprimorará ainda mais o desempenho da bateria sem alterações estruturais ou químicas significativas. Como a bateria Cybercell foi alcançada por meio da otimização de processos e design mecânico, podemos esperar aprimoramentos adicionais na tecnologia da bateria no futuro muito próximo, que poderão levar a Cybercell ao nível das baterias 2170 ou até mesmo superar o desempenho das baterias Panasonic. Isso pode ser comprovado ao analisar as diferenças entre a bateria 4680 e a Cybercell. A Cybercell pode armazenar até 10% a mais de material ativo de bateria em comparação com a bateria 4680 original. E esta é uma notícia incrível, pois isso significa que a Tesla conseguiu aprimorar sua tecnologia de bateria sem realizar nenhuma mudança química na própria bateria. No entanto, essas melhorias estruturais e químicas são o que podemos esperar da segunda geração das baterias. A Tesla provavelmente se inspirará na estrutura das baterias Panasonic 2170, que possui um ânodo de silicone e grafite, ao contrário do ânodo apenas de grafite da Cybercell. Ao aprimorar o ânodo e o cátodo, a Tesla melhorará a densidade de energia da bateria em pelo menos mais 10%, e esse número certamente aumentará nos próximos meses e anos, à medida que a Tesla continua a aprimorar sua tecnologia. Além disso, o motivo principal pelo qual a Tesla aspira a aprimorar sua tecnologia de bateria é devido à sua maior viabilidade econômica para a empresa. Com essa abordagem, a Tesla conseguirá reduzir significativamente seus custos de bateria decorrentes da terceirização e da compra de baterias prontas. Ao combinar a alta densidade de energia das baterias 2170 com o baixo custo de produção das baterias 4680, a Tesla conseguirá criar uma alternativa mais barata e, ao mesmo tempo, melhor do que a bateria da Panasonic. No entanto, tudo isso acontecerá nos próximos anos, o que significa que o próprio Cybertruck terá que utilizar a geração atual das baterias Cybercell da Tesla, o que nos faz questionar se a picape elétrica ficará aquém das expectativas. Bom, na verdade, não ficará. A versão atual da bateria Cybercell provavelmente será usada no modelo Twin Motor de 300 km do Cybertruck, pois fornecerá energia suficiente para ele. Mas mais adiante, podemos esperar uma nova iteração da bateria que provavelmente alimentará as versões de alcance estendido e alto desempenho. Assim como com todos os outros modelos de carros na linha da Tesla, o Cybertruck será essencialmente lançado ao público com diferentes configurações. E embora isso não seja exatamente o que Elon Musk prometeu em 2019, ainda é melhor do que enganar completamente os clientes. Também é importante observar que, com o desenvolvimento contínuo da tecnologia Cybercell, a Tesla abrirá caminho para uma redução significativa no peso dos veículos elétricos, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho da bateria. Isso significa essencialmente que os modelos de 4 motores podem estar mais próximos do lançamento do que esperávamos. No geral, a Tesla ainda é relativamente nova na indústria de baterias, e compará-la a um dos produtores de bateria mais respeitáveis e bem-sucedidos do mundo é injusto. Para ser sincero, é impressionante que a Tesla tenha conseguido criar uma bateria tão competitiva desde o início, apesar dos problemas que cercam a Cybercell. Devemos esperar um aumento na produção das próprias baterias da Tesla, especialmente em comparação com o uso extremamente limitado que as baterias 4680 tiveram quando foram inicialmente introduzidas. No geral, estamos muito impressionados com o rápido avanço da Tesla na indústria de baterias, mesmo que Elon Musk, como de costume, possa estar exagerando um pouco. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre a nova bateria da Tesla, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.